Boa tarde, alunos do 8º ano A e B. Continuando o assunto quadrilátero, certo? Então, lembrando a vocês, paralelogramo é o quadrilátero convexo que tem os lados opostos paralelos. Ó, esse lado é paralelo a esse, certo? Aqui, ó, dois lados opostos. O lado AD e BC são opostos e são paralelos, ó. O lado AB, AD, ele é paralelo ao lado BC, certo? E o lado AB, já esse lado de cá, ó, AB, ele é paralelo, o lado AB, ele é paralelo, essa aqui, ó, dois tracinhos, é paralelo ao lado DC, certo? Então vamos lá. Quais são as propriedades dos paralelogramos? Cada diagonal do paralelogramo divide-o em dois triângulos congruentes. O que é isso aí? Isso aí é simplesmente, eu vou explicar agora, ó. Essa diagonal aqui, ó, essa diagonal DB, ela dividiu o quadrilátero em dois triângulos, ó. Preste atenção. Nós temos o triângulo BAC, ó, BAD, triângulo BAD e triângulo, ó, BCD, certo? Então essa diagonal dividiu em dois triângulos. Mas essa outra diagonal aqui, ó, essa diagonal maior aqui, também dividiu em dois triângulos, ó. Em ADC, o triângulo ADC, e o triângulo ABC, certo? Esse triângulo aqui também, ó, foi dividido aqui em dois triângulos. Essa diagonal dividiu aqui também em dois triângulos, certo? E as duas, quando juntas, divide o quadrilátero em quatro pequenos triângulos, certo? Então, a de cá, ABC, e as duas dividem também o quadrilátero em quatro triângulos menores, certo? Se a gente pode chamar aqui A, B, C e Dzinho, quatro triângulos. Vamos lá, propriedade. Cada diagonal do paralelogramo divide em dois. Os lados opostos de um paralelograma são congruentes. Isso quer dizer o quê? Que tem a mesma medida, ó. Esse lado AB, que é oposto ao lado DC, ele tem a mesma medida. Então, se eu disser que a medida desse lado aqui é 6, automaticamente eu sei que a de cá também é 6. Se a medida desse lado de cá, desse lado paralelo, for 7, eu também sei que o outro lado 7 também, tá certo? Então vamos lá. A diagonal divide o triângulo em 2 e as duas em 4. Os lados opostos têm a mesma medida, são congruentes. Os ângulos opostos também têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida desse ângulo de cá, certo? E as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios aqui, ó. Duas diagonais, a diagonal DB e a diagonal AC. Esse ponto onde se cruza é chamado de ponto médio, certo? E os paralelogramas, eles podem ser classificados em retângulos, losango e quadrado.
O que é um retângulo? É um paralelograma que possui os 4 ângulos internos retos. Ó. O que é um quadrado? É o quadrilátero, é um paralelograma. Ó. Os quatro lados, esses dois paralelos são iguais, assim como os cá, esses outros paralelos, esses lados são iguais. Ó. Quando se coloca um tracinho aqui e esse aqui, é para dizer que tem a mesma medida, certo? Aqui, ó, 2 tracinhos, mesma medida. Por que que é reto? Ó, a gente já estudou, a gente já viu que essa medida aqui é 90 graus. Um ângulo reto, ele tem a medida de 90 graus. Como a soma dos ângulos é 360, você pode somar aqui, ó. 90 com 90, 180, mais 90, 270, com mais 90, 360 graus. Então, num retângulo, os ângulos, todos os ângulos têm 90 graus. Agora, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Ó, se eu pedir a medida, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui se transformou num triângulo, certo? E esse ângulo aqui de 90 graus está sendo cortado. Então, aqui eu vou ter quantos graus? 45. 90 dividido por 2 dá 45, certo? E aqui também eu tenho 45. Se eu quiser saber qual é esse ângulo aqui, como é que eu vou saber encontrar esse ângulo aqui, o ângulo A? Simplesmente assim, ó, pessoal, a soma dos ângulos não dá 180 graus. Eu peguei aqui, ó, que eu sabia que era 90. Então, essa parte desse triângulo só sobrou 45, dividi por 2. Aqui também. Então, quanto falta para 180? 45 mais 45 são 90. E 90 mais 90 são 180 graus. Tá certo? Da mesma forma, ó, se aqui é 180 e esse lado é igual a esse, o lado de cá, aqui, ó, 90, o lado de cá tem que ser 90 também, ó. 45 como foi feito lá, 45 como foi feito aqui, certo? Agora o que é que acontece? Eu tenho que partir agora para o ângulo B. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo B. Ó, eu sei que aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 45, não é isso? Que são 90. Então, o de cá também tem 90 graus, certo? Por conseguinte, o oposto a ele, 90 graus, certo? Então, nos exercícios aí pode aparecer para identificar outros ângulos. Aqui, ó, saindo do retângulo, certo? Vocês têm que lembrar o seguinte: retângulo, losango e quadrado também são quadriláteros. Então, todas as propriedades que a gente viu há pouco se enquadram também, certo? A diagonal do paralelograma divide em 2, os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, os ângulos opostos de um paralelogramo também são congruentes, e as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos respectivos pontos médios. Eu aqui fiz apenas provar a vocês, viu? Só fiz provar que está tudo certo. São congruentes realmente, os ângulos, tudo mais. Agora vamos embora para o losango, certo? O que é o losango? É um paralelograma que tem os 4 lados congruentes. Eu já expliquei a vocês aqui, ó. Esse traço aqui do lado, ó, quer dizer que esses 4 lados são iguais. Se houvessem 2, no caso aqui como tem no retângulo, que são só 2 iguais, mais 2 iguais. Aqui não, são os 4 lados iguais, certo? E todas as propriedades que a gente falou se adequam também ao losango. As diagonais, ó, são perpendiculares. Nós temos aqui, ó, a diagonal AC
e temos a diagonal DB, ó, diagonal divide aqui o ângulo em dois, pega de um vértice ao outro, dividindo o ângulo em dois. E no caso do losango e do quadrado, ó, eles são perpendiculares, aqui são 90 graus, certo? Então vamos lá. E da mesma forma a gente pode encontrar aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo daqui seja de que 50 graus. Vamos supor que aqui é um ângulo obtuso, 120 graus. Se aqui, ó, o ângulo todo for 120 graus, certo? Quanto vai ser a metade? Se o ângulo todo for 120 graus, vai ficar 60 graus para cada lado, certo? Para somar esses 120 graus. Então aqui, ó, se aqui tem 60, e aqui eu já estou dizendo a você que é perpendicular, se é perpendicular é 90. 60 mais 90 são o quê? 150. Para 180, só resta um ângulo de 30 graus, tá certo? Então, vamos terminar aqui, ó. Ó, se aqui são 120, lá também são 120, que fica 60 para cada lado. 60 com 90 dá 150, e aqui também, ó, a gente já pode ver aqui. Se dividiu no meio e aqui é 30, aqui também é 30, ó. Se o lado de cá são 30 graus, o outro lado também são 30 graus, certo? E lado oposto, mesma forma. Aqui seriam 30 graus e aqui 30 graus, tá certo? E por último agora, o quadrado. O quadrado, ele, todas as propriedades que nós vimos aqui, valem também para o quadrado, certo? Então, da mesma forma, ó, diagonal, nós temos os vértices A, B, C, D. Temos as diagonais BC e AD. Temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Quando a gente tem, sabe que aqui, ó, 90, 90, 90 e 90 graus, 180, fechou? Agora o que é que acontece? Vamos partir aqui, ó. Se aqui eu tenho um ângulo de 100 graus, aqui, ó, vamos supor. Mas no quadrado todos os ângulos são 90 graus, não tem nem muita conversa, já é quadrado, é ângulo de 90 graus, é perpendicular, tá certo? Da mesma forma que cá. Então, pessoal, boa tarde, tentem fazer as atividades, vocês não estão fazendo vocês não, estou mentindo. Metade da turma está fazendo a atividade e a outra metade está deixando para depois e se prejudica. As pessoas que fizeram todas as atividades, a grande maioria tirou boa nota da prova. E aqueles que não fazem as atividades, infelizmente, chegam na prova sem conseguir tirar uma boa nota. A oportunidade que a maioria de vocês tem de recuperar é essa. Se não, recuperação, como o nome já diz. Tá bom? Boa tarde.